O método do amor. Isso existe mesmo? E a resposta é sim, existe. E a gente chama isso de método de ovulação Billings. E é o que nós vamos conversar com vocês hoje neste podcast. Eu, Paulo, e a Giovana, que está comigo hoje, que é minha esposa, minha bela esposa. Já vivemos o método de ovulação Billings há 14 anos, né? Somos pais de 5 filhos, né? Um está no céu. Temos a Maria Inês com 13 anos, nossa adolescente. O José Felipe com 8 anos. A Tereza Maria com 7 anos. E o João Paulo, que está com 3 anos. Esse é o nosso caçulinha. A grande pergunta que as pessoas fazem é: fechou a fábrica? E a resposta nossa sempre é: está nas mãos de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas e é nele que nós confiamos. Mas para trazer esse tema, quando a gente pensa no método, com o método do amor, falar sobre isso é algo assim extraordinário. Porque por que eu disse que sim, é o método do amor? Porque de fato ele constrói o amor do casal. O método de ovulação Billis, ele ajuda significativamente o casal a aumentar o diálogo, a cumplicidade, enfim, o amor. A Giovana, que está aqui comigo, e vai estar por tantos episódios aqui, porque esse aqui é um podcast de casal, né? Ela já é instrutora do método há 13 anos, né, Gil? Sim, aham. 13 anos. E de lá para cá já atendeu milhares de Muitas mulheres, né? mulheres. E muitas histórias nós iremos compartilhar com vocês hoje aqui. Mas eu queria iniciar essa conversa aprofundando neste tema que nós acabamos de falar, método do amor. Por que o método Billings, Gil, é conhecido como o método do amor? Muito boa pergunta, né, Paulo? Eu não gosto de chamar você de Paulo, chama de amor mesmo, né? Mas assim, essa frase, ela é da própria doutora Evelyn Billings, né? É uma médica que junto com o doutor Billings, um casal também, juntos, né, nesse projeto que o senhor inspirou, ela fala justamente isso. O método Billings é um método do amor, porque ele coopera com o amor do casal. Justamente por quê? Porque ele faz com que o homem se aproxime dessa mulher, o homem passe a entender essa mulher também passe a dialogar mais com esse homem. Então, é algo assim, é uma preocupação conjunta sobre a fertilidade que é do casal. As pessoas não pensam que a fertilidade, ela não é só de um ou de outro. A fertilidade não é só a mulher ou o homem. A fertilidade ela tem que ser uma coisa do casal, né? Porque juntos, a partir dessa fertilidade do homem e da mulher, é que virão os filhos. Então, os dois juntos deveriam o quê? Exercer isso que a igreja chama de paternidade responsável. Então, quando o casal ele está envolvido em um método que une, né, a ciência, a questão biológica do corpo, mas que também traz essa questão do matrimônio, que é a questão unitiva e procriativa, então isso se torna o método do amor. Ela sempre falava isso, é um método que colabora com o amor. Né? E por quê? Porque ele traz essa questão da preocupação com o outro, da preocupação dos dois. Então, é como se fosse uma meta em comum. Né? O casal, às vezes, um pensa uma coisa, outro pensa outra, mas quando envolve essa questão dos filhos, é algo que chama o casal para essa responsabilidade. Então, fomenta o amor. Por isso que quem vive no egoísmo, quem não quer saber do outro, quer usar o outro, quer usar a intimidade como mel prazer, talvez não seria indicado aí esse tipo de método, mas para casais que se amam, que estão vivendo a fé, sim, é um método bom. E nós, como casal, que vivemos esse método lindo há 14 anos, pelo menos. 14 Acho que é um anos. pouquinho mais que 14, né? Mas vamos arredondar para 14 anos. Sim. A gente experimentou isso na pele, né? Como que foi uma mudança para nós, em termos de diálogo, em termos de qualidade de vida, qualidade da intimidade, essa realidade de poder viver a fertilidade como dom de Deus, não como uma ameaça para nós, né? Isso que a gente percebe, né? Os casais que chegam até nós, eles vêm com um medo tremendo de ter um filho, sabe? Como se o filho fosse uma ameaça. E a gente vai vendo que não, filho é um dom de Deus, é uma graça. E se é uma graça amorosa. Então é mais uma coisa que vai ele construindo o amor do casal. E quando a gente pensa nessa realidade do método do amor, essa é uma outra realidade que o método vai quebrando, né? Sim. Você vê assim, ó, o que eu vejo, né? O método, ele é científico, ele é uma ciência. Sim. Se a gente estudar ele tecnicamente, não tem muito que se comover ali. Mas na medida que os casais, né, especialmente a mulher, quando ela entende a beleza do seu corpo, é aquilo que a gente fala nas palestras, né, que Deus não errou quando fez o corpo da mulher desta maneira, com este ciclo, e ela vê que a fertilidade é algo tão bonito,
aos poucos, o coração do casal já vai se abrindo, Sim. vai amadurecendo. E aquilo é tão grato neles que o que antes era um fechamento à vida começa a gerar aquela. Ah, se vier um agora, quem sabe. É um quentinho do coração. A gente fala muito isso, né? Quantos casais, quantas mulheres elas chegam decididas. Não, a gente quer viver o método, inclusive, como uma coisa contraceptiva. A gente não pode ter filhos. Se meu marido sonhar de engravidar, eu tenho medo dele me separar. Então, chegam com certas barreiras mesmo, né? E isso que você falou é verdade. Como a barreira que existia com o contraceptivo antes, ela é retirada, volta o amor. Então, acho que é isso a questão do método do amor, né? Por quê? Porque volta o casal a ser verdadeiramente uma só carne. Quando o casal utiliza qualquer método artificial, né, qualquer contraceptivo, eles não sabem, mas existe ali uma barreira. Seja uma barreira física, seja uma barreira química, mas em todos eles eu sempre falo que existe uma barreira espiritual. Então, um casal católico, um casal cristão, que busca viver uma verdadeira união, né, do matrimônio em Cristo, em Deus, essa barreira existe. E quando ela é retirada, é isso que amolece o coração. É claro que o método contribui, porque o casal passa a conversar de coisas muito íntimas. E isso também, né, a própria questão do intervalo entre as relações, a expectativa das relações, caprichar nessas relações, porque a gente quer aproveitar esses momentos, o método proporciona isso. Mas quando você tira a barreira que existia ali do contraceptivo, isso também ajuda a fomentar esse amor. Legal, legal. Agora, talvez para quem não conheça, né? Mas o que é esse método de ovulação Billings, né? Também conhecido como MOB? O que ele faz na mulher? Como é que ele é vivido? Ele é científico? Ele é uma coisa que a igreja que mandou os casais usarem? Explica pra gente, Giovana. O método Billings. O que é o método? O método de ovulação Billings, ele é uma ferramenta natural, né, de autopercepção da fertilidade. Então, o método ele vai ensinar a mulher e ao casal também, por consequente, a entender a fertilidade feminina de um modo natural. Não precisa de nenhum dispositivo, não precisa de comprar nenhum aparelho, não precisa de nenhum dosador, nenhum exame específico. Todos os sinais de fertilidade e de infertilidade, o corpo da mulher é capaz de dar, e essa mulher tem total condição de identificar quando está fértil e quando não está fértil. Então, o casal vai poder utilizar desse conhecimento para planejar a questão dos filhos, buscar alcançar uma gestação. Ele pode ser utilizado para casais subférteis, para melhorar as chances de engravidar, mas também para muitos casais que têm algum motivo ali que não pode engravidar no momento. Então, legal, o casal vai aprender a utilizar essa ferramenta para isso. Mas independente do motivo, Paulo, é um monitoramento da saúde da mulher, da fertilidade da mulher, desse ciclo menstrual. Então, é uma conexão com a mulher novamente. Ela vai se conhecer o seu corpo, conhecer a sua fertilidade. Então, ele é um método científico, né? Ele foi desenvolvido por um médico na Austrália na década de 50, e até hoje existe esse centro de estudos do método de ovulação Billings na Austrália, né? É o Centro Nacional de Estudos do método Billings, e ele é científico e ele é moralmente aceito pela igreja. Então, a ligação que ele tem com a igreja é justamente essa resposta que os casais e que a própria igreja precisava em relação aos métodos contraceptivos que estavam sendo lançados na época, né? E a própria ligação do Dr. Billings, né, que era católico, que foi o pedido de um frei para ele, para desenvolver algo natural para atender os casais. Então, essa é a ligação que tem com a igreja. Não é um método da igreja, né? Existem outros métodos naturais, mas esse método é um método recomendado, assim como outros métodos naturais. Só uma dúvida assim, que as pessoas têm, né? O método de ovulação Billings, o MOB, ele é igual à tabelinha? Não, ele não é igual à tabelinha. A tabelinha ela é um cálculo aproximado, baseado nas datas de quando a menstruação desce. Então, quando a menstruação da mulher desce, 14º dia do ciclo ali, ela vai ovular dentro de um ciclo de 28 dias. Isso é o básico da tabelinha. O método de ovulação Billings, não, ele respeita o ritmo da mulher. Então, se esse ciclo atrasa a menstruação, se nesse ciclo vai atrasar a fertilidade, o método ele vai acompanhar essas mudanças, porque a observação é diária. Nós nos observamos todos os dias para saber como está o meu corpo. Eu estou no meu período infértil? Eu estou no meu período fértil? Em que fase do ciclo eu estou? Eu não vou fazer um cálculo aproximado. Hoje desceu minha menstruação, então daqui tantos dias vem a minha fertilidade. Não tem essa estimativa. É uma coisa diária, uma observação diária, um acompanhamento mesmo
desse ciclo. Por isso é tão diferente e por isso ele pode ser utilizado em qualquer fase da vida da mulher. A tabelinha, enquanto um recurso para não engravidar, por exemplo, a mulher teria que ter um ciclo muito certinho, né, de 28 dias. Então, mulheres que amamentam não são contempladas na tabelinha, né? Mulheres na perimenopausa, mulheres que estão saindo da pílula, né, dos contraceptivos hormonais, não conseguiriam viver a tabelinha, mas com o MOB consegue. Então, por quê? Porque a gente observa dia... Eu falo que nós estamos na expectativa da fertilidade que vem. A gente só não sabe o dia e a hora. Mas a gente consegue identificar quando ela acontece. E é legal falar isso aí, porque assim, ó, o método, ele não é baseado numa adivinhação, né? Sim. Porque às vezes a pessoa, quando ouve assim, é uma expectativa. Quer dizer que eu vou ficar ali esperando, aquela coisa toda. Não, ela está observando. Por quê? Porque o corpo da mulher dá sinais, não é isso? Sim, o corpo da mulher dá sinais. Já na década de 50, quando o Dr. Billings começou, o Dr. Billings não era ginecologista. Eu acho que esse é o grande diferencial do método, porque foi um olhar diferente. Não foi um olhar para o aparelho reprodutor feminino, foi um olhar para o corpo da mulher. E ele foi estudar, na década de 50, estudos anteriores, né? Não tinha ChatGPT, não tinha Google, né? Então, ele foi pesquisar nas fontes e ele descobriu que a mulher produzia um muco cervical no período fértil. E que esse muco ele era perceptível externamente no nosso aparelho reprodutor, na nossa genitália. Então, ele pensou, se a mulher consegue perceber, ela pode observar e anotar. Então, ela vai saber que dia que ela vai estar fértil. E, a partir daí, ele foi, então, sistematizando esse conhecimento. Então, ele foi sistematizando uma forma das mulheres conhecerem o seu próprio corpo. Né? Então, a partir daí, ele traçou regras e objetivos para a mulher o quê? Se observar diariamente e conseguir identificar esse período fértil, então. Muito legal. Uma outra dúvida que as pessoas têm, geralmente, é o método de ovulação Billings, né? Você já respondeu isso, mas eu vou provocar isso aqui agora. Ele é usado só para engravidar, porque a gente ouve, nós que vivemos o método de ovulação Billings, né, o MOB, a gente ouve muito aquela coisa assim, esse é aquele método que as pessoas engravidam? A gente brinca, né? Engravida. Foi assim que eu engravidei de fulaninho. Isso, exato. Como se fosse uma coisa falha, né? Entendeu? E assim, aí a gente precisa explicar a eficácia desse método e tal, porque existe uma ideia, e é uma ideia muito errada em relação a essa questão, de que o que funciona de verdade é a pílula anticoncepcional, que funciona de verdade quando o casal precisa espaçar uma gestação é o DIU. Só que as pessoas ignoram todos os malefícios que esses métodos contêm, né? Quando a gente pensa em eficácia do método de ovulação Billings, agora falando especificamente para um casal que, por motivos justos, não pode gerar uma vida agora, precisa passar uma gestação, ele é eficaz mesmo? Sim. O método Billings, ele tem até 99% de eficácia. A mesma eficácia da pílula, por exemplo, e de outros métodos hormonais é comparado ao método de ovulação Billings. Isso é comprovado, né? Tem índices que comprovam essa questão da eficácia. Agora, o que precisa em todo método natural é um comprometimento. Então, a mulher e o casal que se decidem e que necessitam viver o método, eles precisam ter um comprometimento. Assim como se você usar a pílula, por exemplo, a mulher tem que ter um comprometimento, ela tem que usar todos os dias, no mesmo horário, ela tem que torcer para não ter nenhum problema gastrointestinal, nenhuma infecção, nenhum outro medicamento que vai interferir nessa eficácia, né? Então, ele é eficaz, sim, ele tem uma eficácia comprovada, né? Estudos, né? O Dr. Billings e sua equipe, eles fizeram todos os estudos que comprovassem o método. A Organização Mundial da Saúde também fez estudos para atestar o que esse grupo de pesquisadores, né, propuseram. Então, tem toda essa eficácia garantida, mas essa mulher precisa aprender, né? Ela precisa de uma orientação adequada, ela precisa se comprometer em se observar, em fazer as anotações e viver as regras de acordo com essa necessidade, se é a necessidade de não engravidar. Legal. Agora a gente tá falando de engravidar. A mulher não engravida sozinha, né? Sim. O marido está ali para fazer essa colaboração com ela, né? Como que é o método de ovulação Billings no casal? Como que ele contribui, né? Vamos pensar nessa realidade agora? A gente falou do que é o método, um pouco da história do método e tal, mas agora olhando ali para a parte conjugal, né? Eu vou iniciar com a perguntando assim, qual que é o principal erro, na verdade, dos casais quando procuram o método Billings ou quando começam a aprender o método de ovulação Billings? Olha, eu costumo dizer que o principal erro dos casais é justamente deixar essa responsabilidade só para a mulher. Então, por exemplo, o casal está disposto, o marido apoia, o marido acha interessante mesmo ter que, né, usar coisas naturais, a igreja aprova, mas ele não se envolve.
É aquela coisa assim, o que seu marido acha do método? Ele me apoia, ele espera, ele é compreensivo. Então, assim, ele não sabe quando pode ter as relações, ele não sabe que período do ciclo ela está, porque ele está esperando tudo vir dela. Ela que observa, ela que anota, ela que diz quando que a gente pode ter uma relação ou não. Fala que ele está refém dela, né? E isso gera uma insegurança na mulher. Eu vejo muitas mulheres assim, inseguras. Por quê? Porque não tem um olhar masculino. O olhar masculino é diferente. Você vai falar sobre isso. Você pode falar sobre isso, que você me ajuda muito também nessa questão da vivência do mob. Então, assim, quando o homem não se envolve, dá certo? Dá certo. Mas a mulher, se ela tiver uma ajuda, um companheiro mesmo nessa questão do mob, o casal decola. E você podia falar isso para as pessoas que estão aqui. Qual que é a vantagem para o homem, por exemplo? Os homens têm que saber. Qual que é a vantagem? Existe vantagem na vivência do método de evolução Billings para o homem, para a intimidade do casal? Com toda certeza. O que o homem ganha? A Giovana falou uma coisa, a Geu. Quando eu chamo a Giovana de Geu, lá em casa o pau pega. Não, quando você me chama de Giovana. Desculpa, é o inverso. Quando eu chamo a Geu de Giovana, ela fala, por que você me chamou de Giovana? Você me chamou de Giovana. Porque na casa só Geu, amor, né? Então a gente se trata dessa maneira. Mas assim, a Geu, ela trouxe uma coisa legal, falou assim, que o homem não fica refém da mulher, né? Parece uma coisa pesada, né? Quando a gente pensa assim, você vai ser refém, o que ele quer dizer com isso, né? Por quê? Nós já tivemos situações, não nós enquanto casal, mas de casais que a gente já encontrou, já conheceu e tudo mais, que a participação do marido se limitava a, amor, hoje pode? Hoje pode? Então, assim, se a mulher falar assim, não pode, mesmo podendo, como que ele vai saber? Se ela está estressada, se ela está zangada, enfim, sabe? Ele não vai ter como saber. Então, a primeira coisa, se o marido acompanha esse método, o método de evolução Billings, ele tem um gráfico, né, que a gente faz anotações diárias ali. E, por via de regra, por via de ensinamento, via de orientação dos instrutores, quem deveria anotar é o marido, né? A gente até brinca, né, que o marido é o pornográfico, porque ele põe no gráfico, tá? A gente usa essa analogia como uma brincadeira, assim, né? Que ele coloca as informações no gráfico. E hoje existem outros meios, tem tanto o gráfico de papel mesmo, como existem aplicativos que facilitam muito a nossa vida em relação a isso. Mas quando a gente pensa em vantagens para o homem, eu iria até além, né? Porque o homem que ama realmente, ele fica feliz quando ele vê a mulher dele feliz, né? Por isso que a gente aprende assim, que o método Billings, ele não é um método da mulher. É da mulher enquanto solteira. Sim. Mas a partir do momento que ela é casada, é o método do casal. Não é ela que... É claro, quem sente é ela, quem se observa é ela, mas eu me preocupo com ela. Eu até brinco assim nas palestras que a gente dá, que quando a pessoa aprende, o casal aprende o método Billings, o diálogo melhora. Por quê? No final do dia, geralmente antes de dormir, o marido vai perguntar para a esposa assim, Geu, amor, qual foi a sensação de hoje? Né? A gente faz essa pergunta. Na cabeça do homem qual foi a sensação lá na genitália, né? Para poder fazer a anotação, para ver se a gente vai poder ou não viver algumas regras aqui do MOB. Só que aí a mulher, ela aproveita aquele momento, e é um bom momento, que ela vai falar, olha, eu me senti assim, mas talvez eu possa hoje... Ficou mais difícil porque eu tive tal situação no trabalho, as crianças fizeram tal coisa, tive situação inesperada e tal. E ali começa a fluir um outro diálogo do casal mesmo. Não necessariamente um diálogo de fertilidade. Isso conecta mais o casal. Porque a mulher precisa ser ouvida, né? E muitos homens têm dificuldade nisso. E ali é o momento do casal para isso. Esse é um ponto que eu acho assim, fundamental na vivência do método. Um outro aspecto também para um casal que vive o método de evolução Billings é que, assim, uma mulher que vem da pílula, ela experimenta isso na pele, né? Por quê? Ela quase que tem uma virada na vida dela. Nós vivemos isso, inclusive, na verdade. Sim. A gente pode falar de nós, enquanto casal, eu e a Giovana. Por quê? Quando nós nos casamos, nos primeiros anos de casamento, no primeiro e segundo ano de casamento, praticamente, a gente fez uso de pílula anticoncepcional. Não conhecíamos o método, não sabíamos, né, dos recursos que tinha e tal. Algo em nós dizia, não está certo isso, mas ao mesmo tempo não sabíamos para onde ia correr, né? Como provavelmente a maior parte dos casais que estão nos assistindo hoje também não sabem. Estão descobrindo agora que existe um método que pode ser utilizado,
que tem 99% de eficácia quando o casal não pode engravidar e tudo mais. Só que o que a gente percebeu? Que nossas relações sexuais, elas nós nos amávamos, queríamos o bem um do outro e tal, mas faltava algo, né? E não só faltava algo no sentido de faltava uma certa conexão, mas faltava também uma frequência, né? Eu procurava minha esposa, ela estava sempre cansada, sempre desanimada, sabe assim, coisas que geram uma certa crise no casal, porque depois eu fiquei me perguntando, será que a forma como eu conduzo o nosso ato conjugal não é boa o suficiente? E de outro lado, ela se perguntava, será que eu tenho algum problema, sou frígida, né? Alguma coisa do tipo? E a graça para nós, ela nos visitou por meio de um padre, né? Uhum. Fez algumas perguntas para nós e chegou numa pergunta crucial assim para nós. Ele perguntou se nós usávamos pílula anticoncepcional. E não tínhamos como negar isso, né? E nós falamos, sim, usamos, né? E ele falou uma palavra que mexeu muito conosco, mas mexeu primeiro comigo, né, João? Falou assim, vocês... E ele falou assim, com muita clareza, vocês estão trazendo uma maldição para a vida de vocês. Uma maldição para o casamento de vocês. E a gente brinca que foi o próprio Espírito Santo que falou, porque a gente até hoje tem certeza, é um padre amigo, a gente tem certeza que não foi ele que falou. Não, e naquela época não tinha. Ele era recém-padre também, assim como eram recém-casados, recém-padre, né? E aquilo mexeu muito comigo, né? Então, nos próximos dias ali, eu fiquei meditando sobre aquilo e chamei a Gil e falei, ó, Gil, isso aqui não é para nós, né? Mas o que eu vou fazer? E ela estava no mestrado. É um outro dilema, né? Porque quando a gente vê as mulheres, os casais hoje investindo na questão profissional, para ter uma qualidade financeira e tudo mais, que também é importante. E ela falou, mas eu estou no mestrado, né? Como é que eu vou... Eu não posso engravidar agora, né? E, realmente, naquele momento, talvez, não podíamos engravidar. Mas nós estávamos decididos a tirar essa maldição da nossa vida. E eu lembro, a gente conta isso nas palestras, nas orientações que a gente dá para os casais, que foi o dia mais marcante, né? Foi, digamos assim, a nossa primeira vez. Mas já eram casados, sim, mas aquela foi a primeira vez. A primeira vez que nós éramos um do outro de verdade. A primeira vez que não tinha uma barreira entre nós. Então o método também ele veio tirar de nós uma maldição, nos tirar de uma situação de pecado, pecado mortal. E muitos casais não têm ideia de que usar contraceptivo, seja ele DIU, camisinha, anticoncepcional, qualquer outro, é pecado mortal. Uhum. Nós também não tínhamos ideia disso, né? E aquilo foi uma libertação para nós. Naquele dia, eu lembro assim, né, com nosso ato conjugal naquele dia, eu senti a mão de Deus sobre nós naquele dia. Tal, para você ter uma ideia de como foi marcante para mim aquele dia, sabe? Aquela decisão de estar aberto nas mãos de Deus, se lançar naquilo que Deus quer. Mas a pergunta é, veio uma gravidez logo de início? Não veio uma gravidez logo de início. Então a gente foi aprender, foi buscar e a gente conseguiu com muita dificuldade na época. Eu gosto de falar também, amor, que existe um Paulo e Geu antes e depois desse momento, né? O nosso casamento, ele se transformou. Sim. Só, você vê, parece uma decisão tão simples, né? Mas, assim, foi uma transformação. E tudo que a gente foi aprendendo depois, claro, serviu para nós, nosso casamento melhorou e muito, a nossa intimidade melhorou e muito, mas também Deus nos chamou para essa realidade de ajudar outros casais. E muitas outras coisas foram mudando, tanto na questão de fé, na questão de matrimônio, conjugalidade e tal, a partir dessa decisão. Então, você vê, parece uma coisa pequena, mas é uma coisa muito importante, né? Então, assim, ainda falando das vantagens, né? Teve essa questão espiritual, esse amor em nós que cresceu, mas aumentou também a nossa frequência sexual. E não só a frequência, a qualidade do nosso ato conjugal. O que agrada tanto o homem quanto a mulher. Isso. Então não tinha mais, olha só. Nós fomos a um médico uma vez, né? Depois do nascimento da Maria Inês, e ele perguntou, qual que é a pílula que vocês usam? Nenhuma. A gente respondeu, a gente não usa e tal, né? Já tínhamos tomado nossa decisão naquela ocasião. E expliquei, inclusive, para ele que uma das coisas que a pílula faz é detonar com a libido da mulher. Sim. Né? E isso afeta o desejo sexual dela. Só que não só sexual, né? Quando a gente pensa na libido, é um desejo de vida. Tá muito além ali de reduzir isso a um desejo sexual. Às vezes a energia que a mulher tem para
trabalhar, para estudar, tá indo embora porque tem um anticoncepcional roubando essa energia ali dela. E aí ele falou, não, mas é só 30%. Eu falei, cara, 30% é muita coisa. Se eu pegar meu dinheiro e aplicar no negócio que rende 30%, eu tô muito feliz, entendeu? Então como é que eu vou relativizar 30% na libido da minha esposa? Não posso. Só que não só isso, né? Tinha outras questões envolvidas, a própria saúde da minha esposa, muitas dores nas pernas, muita enxaqueca. Tem uma série de coisas que, ao tirar o anticoncepcional, essas coisas, algumas cessaram definitivamente e outras raramente acontecem, né? Então, são outras coisas que a gente vai verificando aí da eficácia da graça, da bênção, que é o método de ovulação Billings na vida do casal. Então, assim, maridos, se vocês querem, e eu sei que vocês querem, porque eu também quero, eu sei, eu sou homem como vocês. Se vocês querem ter uma frequência sexual boa, qualidade naquilo que vocês estão falando, estão fazendo, aliás, né? Tira o anticoncepcional da sua esposa. É transformador. Todos os relatos, assim, eu tô atendendo uma mulher recente que eu sempre compartilho, né? Sempre compartilho que eu falo as histórias. E ela já falou, assim, eu fiquei feliz, porque foi assim, a gente pede 15 dias iniciais, né? De abstinência para as anotações. E ela falou que já, tipo assim, 15 dias sem o anticoncepcional, ela já teve um outro olhar para o marido. Uhum. Já teve desejo, coisa que há alguns anos ela vinha sofrendo com baixo desejo pelo marido. O marido já estava reclamando, ela já estava ficando preocupada, foi numa médica, a médica não pensou em tirar o anticoncepcional, pelo contrário, receitou isso, receitou aquilo, e lubrificante, outras medicações, mas não quis tirar a causa, porque talvez ainda não quer enxergar como uma das principais causas. E foi tirar, né, a questão do anticoncepcional, já conseguiu essa diferença, né? E já com um mês, o marido já tá mandando mensagem agradecendo que o mob é bom pra você. Obrigada pelo final de semana maravilhoso que a gente teve. Então, assim, são coisas que... resultados rápidos, né? Tem um detalhe nessa história aí. Tem um detalhe que a Giovana não contou nessa história aqui. Imagina um casal que vinha com uma certa dificuldade. Sem ter relações. Sem ter relações, tá? E a mulher voltou, né? Com tudo e tal. E o casal, ó, 2 numa noite... Por isso que o marido tava feliz. Pra quem quase não tava tendo e ter 2 na noite, ai, mulher, o que aconteceu com você? Ele mesmo aqui que tá... E assim, com outros casais. Eu já vi várias histórias. Tem muitas histórias, assim. A gente pode marcar um podcast só de histórias... De casais. De casais que já estão melhor na intimidade. Se você quer um podcast só sobre história de casais, você comenta aqui, ó. Mais história de casais, tá bom? Mas eu quero trazer a história de um casal de amigos, inclusive, que a sua amiga chegou pra você dizendo assim, eu não sei se eu amo mais o meu marido. Lembra dessa história? Ela não amava mais o marido dela. Conta pra nós aqui. Porque ela não tinha mais vontade de ter relação com ele. Então, assim, eu acho que ela atrelou essa questão, né? De amar com o desejo da intimidade sexual, né? Se eu desejo a minha esposa, eu associo também isso ao amor, né? Especialmente na mulher, porque o desejo sexual na mulher não é só uma questão de satisfação do corpo. Sim, como no caso do homem, né? A mulher, ela é muito mais afetiva. Então, o ato sexual para a mulher, ela tem um nuance afetivo muito maior do que simplesmente o prazer corporal. É muito mais profundo nesse sentido para ela. Então, se o homem é carinhoso, se é cuidadoso, se está pensando nela, isso aumenta a qualidade. Se aumenta a qualidade, ela quer mais, né? Só que nesse caso específico que a Giovana está nos contando aqui, ela vai continuar contando, ela achava que não amava mais o marido. Isso. Ela achava que não amava mais o marido. E aí, eu conversando com ela, conversa vai, conversa vem, e ela me falou do anticoncepcional. E eu lembrei da minha história, né? Também dessa questão da libido. Falei, olha, eu vivo o método assim, né? O método Billings, não uso mais, melhorou bastante. O que tal? Tentar. Né? Tem uma questão da igreja também, ela já veio com essa questão da igreja. E eu falei, vamos tentar. Eu ensinei ela. E você vê, eu gosto desse caso porque, assim, eu ensinei ela há muitos anos atrás. Não tinha aula gravada, não tinha material em PDF. Eu ensinei ela ali na simplicidade do método, na minha casa. Ela levou o gráfico, dali uns 15 dias a gente foi se falando e tal. E dali um mês já voltou com a história de que voltou a amar o marido, né? Então, quer dizer, Geu, parece que eu voltei a amar ele, porque eu voltei a ter vontade de ter relação com ele, a gente tá bem. E foi indo, né? Eles foram vivendo bem essa questão. E chegou um certo ponto, alguns meses depois, ela voltou na ginecologista dela. Porque é retorno, né? Rotina. Né? E aí, e ela é uma mulher muito bonita, né?
E aí a médica falou, nossa, o que você fez no seu rosto tá cheio de espinhas, mexeu com a vaidade dela. E ela contou que parou de tomar anticoncepcional, melhorou e tal. Ela falou assim, é por isso. É por isso, ó, por isso seu rosto tá assim. E ela pegou e entregou uma cartela de anticoncepcional, amostra grátis para essa minha amiga. Ela ficou muito assim mexida, levou aquele anticoncepcional para casa e ela chegou em casa e contou pro marido, olha, tô com o rosto cheio de espinha, a médica falou que é culpa do anticoncepcional e me receitou de novo o anticoncepcional e mostrou a cartela. Ele pegou a cartela e jogou fora. Essa médica tá louca, você nunca mais vai voltar a usar isso. E eu não atendi esse marido. Eu não sei qual o nível de conhecimento que ele tem sobre o MOB, é provavelmente aquilo que a mulher fala, mas assim, ele viu na prática a mudança que foi a mulher antes e a mulher depois do anticoncepcional. Então a gente sempre fala, né, amor, quando a gente atende, os homens que veem os benefícios para a mulher, eles não deixam a mulher voltar. E se isso exige do homem uma cooperação, por que não? Né? Vai fazer bem para os dois, vai fazer bem para o homem. É um bem para o casal. É um bem para o casal. Giovana, a grande pergunta é, mas o MOB, ele é fácil de aprender? Muitos casais têm essa dúvida, né? Tem gente que acha que é é muito difícil né? aprender o MOB? O MOB é simples. O método é simples. Tá? É o que eu falei no começo. Ele não é difícil. Ele é simples, mas a gente só precisa o quê? Ter essa vontade, essa iniciativa, esse comprometimento de se conhecer. Né? Porque o que precisa para viver o MOB? Eu preciso me observar. Ah, Giovana, é muito difícil observar. Não é difícil de se observar. É uma coisa que a mulher não tem costume de se olhar para si mesma. Né? Olha para os filhos, olha para o marido, olha para o trabalho. A gente vive nessa correria fora, mas a gente não está olhando o quê? A gente não está se olhando. Então, quando eu paro e me observo todos os dias, isso se torna um hábito. Eu passo a sentir o meu corpo sem ter que pensar. Né? No começo, você às vezes tem que fazer esse exercício. Como eu estou me sentindo hoje, lá embaixo, na minha região íntima? Mas depois, no dia a dia, isso é automático. Isso é igual andar de bicicleta. No começo, você pensa que você tem que pedalar, você tem que equilibrar. Depois, não. Depois é automático. Você vai o quê? Se perceber automaticamente. Então, o método não é difícil. É um método simples, mas o difícil, eu diria, não é o método. É a pessoa querer ter esse compromisso com ela mesma, ter esse compromisso com o matrimônio. Porque, amor, as pessoas buscam o que é mais fácil. Então, na cabeça de muitas mulheres, de muitos casais, é mais fácil tomar uma pílula todo dia. Sim. Você não tem que pensar, você não tem que se esforçar. Não, então o método exige um certo esforço. Um esforço de quê? Um objetivo. Olha, eu quero isso para minha vida. É igual perder peso, igual, sei lá, né? É mais fácil que perder peso. Método é bem mais fácil que perder peso, com certeza. Então, assim, nesse sentido, né? De ter esse comprometimento, de não desistir. Eu sempre falo que o MOB, junto com o método, vem também desenvolvimento de várias virtudes. A primeira delas é essa questão do comprometimento. Legal isso. Né? Da perseverança. Já pega isso aqui, ó. O MOB também traz virtudes. Sim, eles nos ajudam a desenvolver virtude. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que começa a ler um livro e paro. Eu não tenho perseverança, mas com o método eu tenho que ter perseverança. Então, eu vou desenvolver essa habilidade, essa virtude. Né? A questão do autoconhecimento, a questão do autocontrole. Né? Isso é muito importante dentro da vida do casal, que isso dá um podcast inteiro só sobre autocontrole e intimidade conjugal, porque não é tudo que eu quero que eu faça. Né? Então, a gente precisa de regras. Então, ajuda até a ordenar essa questão da intimidade do casal. Né? Então, o método é fácil de aprender. O método é simples. Tá, Giovana. Agora, tudo isso é muito legal, muito bonito, mas a gente sabe que tem mulheres que não têm um ciclo regular, né? Que são aqueles chamados ciclos atípicos, né? Que tem SOP, endometriose, né? Para essas mulheres também, o método funciona? Sim, o método funciona. O método funciona para mulheres em qualquer fase da vida, em qualquer situação de vida que ela esteja vivendo. No caso, de, por exemplo, de ovário policístico, ela vai ter ciclos mais longos. Então, essa fertilidade, ela vai ver que essa fertilidade ela vai demorar a acontecer. É isso que acontece na síndrome, agora é a síndrome endócrina que fala, né? Distúrbios metabólicos, que é o ovário policístico. Ela vai ter o quê? Uma dificuldade de ovular devido a outros problemas de saúde, né? Então, ela vai ver o quê? Um ciclo mais longo. Na endometriose, ela vai até identificar a fertilidade, mas ela vai também identificar outros sintomas dessa doença no ciclo dela. Então, nesses casos de ciclos atípicos, quando está relacionado a alguma doença, né? Endometriose, ovário policístico, problemas de tireoide,
o MOB ele vai ser o quê? Um marcador de fertilidade. Ele vai ser um marcador da saúde dessa mulher. Então, se ela está fazendo um tratamento já específico para aquele problema, então, no próprio ciclo menstrual, ele vai ser um marcador de como está esse tratamento, por exemplo. Eu já atendi mulheres que faziam tratamento para ovário policístico, monitorar a fertilidade, adenomiose, já atendi mulheres com adenomiose. Então, assim, está fazendo o método e está fazendo também o tratamento. Então, o método, a observação do ciclo dentro do MOB vai fazer com que ela veja, inclusive, a eficácia desse tratamento, por exemplo. Médicos que já utilizam o MOB como ferramenta adjunta ali nesse tratamento, também vão olhar para esse gráfico e falar, vou melhorar a dose disso, vou tirar tal medicamento, vou melhorar a dieta aqui e tal, suplemento. Por quê? Porque o ciclo menstrual da mulher, ele é um indicador da saúde feminina, né? Então, sim, ele pode ser usado em... Giovana, mas eu não posso engravidar. Se o objetivo não é só monitorar a fertilidade, é não engravidar, também consegue usando o MOB. Por quê? Porque o MOB vai mostrar quando essa fertilidade está acontecendo e temos as regras específicas para casais que não podem engravidar. Estou tratando endometriose, preciso tratar primeiro e depois a gente vai tentar a gravidez. Então, primeiro, você vai ver que não é tão fácil engravidar assim. É verdade. Tem mulheres que ficam tão desesperadas e esquecem que essas condições, inclusive... As pessoas têm essa ideia, né? Elas dificultam a gravidez. Eu parei de usar anticoncepcional, vou ter uma relação sexual com meu marido essa noite e amanhã tô grávida. Sim, não é assim que funciona. E as pessoas se espantam em descobrir que não é tão simples assim. Então, pode ser usado em qualquer problema de saúde nesse sentido, né? Às vezes, a gente vê na internet, vê pessoas falando assim, mas a mulher tem um câncer, né? Não pode engravidar de jeito nenhum. Não é nesse o caso de fazer uma laqueadura, de fazer uso de um preservativo, sei lá o que seria mais eficaz. Porque não entende que o método mais simples, mais natural, também é eficaz tanto quanto. E a gente responde justamente isso. O método é justamente para essas situações. Então, por exemplo, eu atendi uma mulher que tinha câncer. Ela fazendo tratamento de câncer, a quimioterapia não bloqueava a fertilidade dela. Assim, é difícil pensar nisso, porque a maioria das quimioterapias bloqueia, né, a fertilidade. Mas no caso dela não, porque a gente via o ciclo dela bem certinho. Mas, assim, eles não podiam engravidar, ela estava fazendo um tratamento. E eu falei, a coragem dela, ela podia ter cedido, né? Não podia usar hormônio, por conta do tipo de câncer dela, mas ela podia ter usado outra coisa, que o médico, né, até falou. Ela optou pelo MOB, ela acreditou. Então, eles viviam o método. É claro que a gente tem que pensar que não é só fazer filho ou não, é também uma condição do casal, é um momento de fragilidade, o marido também fica apreensivo, a mulher com uma situação complicada de saúde. Então, imagina que um casal que não tem muitas relações, né? Mas quando tinham, sabiam que estavam no período infértil, né? O método, ele é isso. Eu não posso engravidar, eu não vou engravidar por quê? Porque eu vou ter relações no período em que não tem como engravidar, né? Identificando corretamente esse período. Então, sim, ele pode ser utilizado por qualquer situação e qualquer fase da vida, mulher. Legal. E assim, quanto tempo leva para uma pessoa aprender uma mulher, na verdade, aprender o método de ovulação Billings? Eu sei que com o marido acompanhando, a dinâmica é melhor, ela se sente mais confiante, mais segura, tem um parceiro ao lado dela. Mas assim, independente se está com o marido ou não, quanto tempo, mais ou menos, uma mulher consegue... se ela parar o anticoncepcional hoje e começar a estudar, quanto tempo ela vai levar para aprender? Olha, nós costumamos dizer que 3 ciclos são suficientes para a gente já saber todo o histórico dessa mulher, né? Todas as fases, como é que esse ciclo funciona. A gente dá o atendimento por 6 meses, porque aí sim, né? Ele vai ser o suficiente para ela se tornar autônoma. Mas, assim, 3 meses para ter essa maior certeza do ciclo, né? Das regras, né, entender toda essa dinâmica. Mas desde o primeiro momento que essa mulher para de tomar pílula, ela começa a estudar, ela começa a se observar, desde o primeiro momento ela é capaz de perceber em que fase do ciclo ela está, né? Então, se eu já estudei, eu sei que em tal fase, sei lá, no meu período infértil, eu vou estar assim, seca, ou eu vou estar num padrão de umidade. Então, ela começa a se observar ali desde esse primeiro momento. Mas ter mais segurança, né, para viver, para entender mesmo o seu ciclo, a gente pensa sempre em 3 ciclos completos. Legal. Mais ou menos 3 meses, né? Joga mais ou menos 3 meses. E para aprender, basta ela pegar um livro, estudar,
ela vê alguns vídeos, como um podcast desse, por exemplo, aqui, ela aprende, já começa a aplicar, qualquer pessoa pode ensinar o método Billings, como que é? Vamos orientar o pessoal, né? Porque tá cheio de informações por aí, mas... né? Hoje tem mais informações. Quando a gente começou já tinha bem menos, Isso. né? Hoje, Mas assim, pra graças a Deus, tem mais gente. Aprender bem, de verdade, com segurança, o autêntico método de ovulação Billings. Qualquer pessoa tá preparada para ensinar? Você perguntou sobre se ela pegar um livro. Assim, se você estudar, se a mulher estudar, ela consegue entender sobre o ciclo dela e começar a se observar. Ela só não vai ter alguém a quem direcionar as dúvidas dela. Uhum. Então, por exemplo, a mulher, ela pode ser autodidata? Pode, ela pode aprender o método e aplicar nela mesma. Ela só não tem uma referência para confirmar aquilo, para tirar aquelas dúvidas, porque a mulher nunca foi ensinada a se observar nesse sentido, nós nunca fomos, né? Então, ela sim consegue, mas a gente não recomenda, a gente sempre recomenda que procure um instrutor, né? Uma instrutora aí para estar acompanhando. Até porque autodidatismo é uma coisa não é muito comum no Brasil, né? Então, a gente não tem muito essa questão do autodidatismo. Ainda mais pensando agora na realidade que a gente sempre foi bombardeado, mas a mulher, né? Sempre foi bombardeada com a ideia de não confie no seu corpo, método natural não funciona. O ciclo é bagunçado, o ciclo é desregulado. Então, geralmente, ela vai começar um estudo como esse aí já com uma certa dúvida, né? Será que vai funcionar para mim de verdade? Né? Então, pode ser, como você falou. De repente, ela é uma pessoa autodidata, vai encontrar aquilo ali, a técnica e tudo mais, e consegue talvez aplicar para si com alguma dificuldade ou não, mas não é o caso da maioria, né? E nesse pessoal que não consegue como autodidata? Sim, assim, a maioria, né? A gente, igual eu falei, ela pode até aprender, mas a gente não recomenda. A gente recomenda que, por mais que ela estude, entenda, ela tenha uma instrutora. Né? E essa instrutora, ela tem que ser o quê? Uma instrutora que entende do autêntico método de ovulação Billings. Então, são instrutores credenciados pela Semplafam. Quem que é a Semplafam? É uma Confederação Nacional de Planejamento Familiar, ligada ao OMB Internacional, que eu falei no começo, o Centro de Estudos do Método Billings na Austrália. Então, ela que garante a eficácia, né? O ensino correto, a eficácia desse método. Por isso que eu não posso simplesmente ler um livro e sair fazendo um podcast ensinando o método para as pessoas. Posso divulgar, posso incentivar, motivar, mas eu não tenho condições, se a pessoa não tem uma formação junto a esse órgão, vamos dizer assim, essa instituição, ela não tem condições de ensinar algo tão sério para as mulheres. Ela não sabe o que fazer em situações adversas, atípicas, porque o ciclo pode variar em algum momento, né? Não é aquela coisa quadradinha, redondinha. Então, quem são esses instrutores? São pessoas credenciadas, que estudam, a gente está sempre estudando, a gente está sempre se atualizando, né? Eu sou instrutora credenciada Semplafam, tenho nível 2, que eu acompanho a informação de outros instrutores. Então, a gente vê assim, a gente está sempre estudando. É uma coisa que não acaba. Parece que assim, a gente já viu aquele conteúdo, mas cada vez que você estuda, cada gráfico que você olha, é um aprendizado novo, né? Então, a gente estuda porque é uma coisa séria. É uma coisa que mexe com a vida do casal, né? Então, a gente pode levar isso assim, de qualquer jeito. Então, a gente tem uma responsabilidade também muito grande nessa questão do ensino e divulgação do método. Então, hoje a referência para quem quer aprender de verdade é um instrutor credenciado pelo Semplafam. Isso mesmo. Então, tem que ter essa... Perguntar mesmo. Você é credenciada... Né? Você estudou, onde que você aprendeu, onde você fez o curso de instrutor. Já fica a dica, ó. Chegou para você um anúncio, chegou para você um conteúdo de alguém ensinando o método de ovulação Billings, vai verificar se essa pessoa realmente credenciada lá no Semplafam, tá? Porque, como a Giovana bem colocou, né? É um estudo que não para. Então alguém vai e começa a aprender e já quer transformar isso em ensino para os outros. E às vezes não consegue aplicar nem para si mesmo corretamente, né? Sim. Então, isso é um perigo, então cuidado. Uma coisa que eu quero falar antes, acho que a gente está caminhando mais ou menos para o final, é lembrar que o que precisa, por exemplo, eu quero começar o método Billings, o que eu preciso para começar a viver o método de ovulação Billings? A primeira coisa é tomar a decisão, né? De abandonar outro método contraceptivo. Então, não tem como viver o MOB junto com outro contraceptivo. Eu ainda estou usando a pílula, ainda estou usando o DIU. Dá para eu ir estudando e depois eu ir, né, me percebendo? Até pode. Nada te impede de já começar uma mentoria, já ler um livro, não impede. Mas você não vai conseguir aplicar aquilo na prática, por quê? Porque esses métodos, por exemplo, eles bloqueiam, né, esses sintomas de fertilidade da mulher. Mas eu uso só preservativo, sei lá,
Não vai atrapalhar tanto? Atrapalha. Então, a gente não recomenda nem o uso de um outro método junto com o método Billings. Então, o que precisa fazer para começar o método? Abandonar o outro. É uma escolha. Eu quero fazer um método porque eu preciso agora. Então, vamos aprender o método do jeito certo, sem nenhuma outra interferência. Procurar uma instrutora, né, credenciada, e se mergulhar naquilo ali, ter foco, ter essa determinação, porque toda mulher é capaz de aprender, né? A doutora Evelyn Billings, ela falava assim, que o método de ovulação Billings é para toda mulher. O método Billings, ele não é só para católica. Ela é para toda mulher, porque toda mulher tem um ciclo menstrual, toda mulher tem a questão da fertilidade. Então, toda mulher vai conseguir perceber, se conhecer e aplicar de acordo com aquilo que é o objetivo dela, seja engravidar ou não engravidar. E eu lembro quando eu acompanhava mais de perto os estudos, porque eu também estudei. Você também fez curso de instrutor. Fiz curso para ser instrutor do método Billings. Mas né? Não dava agora. Lá no início eu te acompanhava, né? Porque só tinha a Maria Inês, então só tinha uma bebezinha e dava conta de fazer. Mas aí foram chegando os outros filhos, enquanto ela atende, eu fico com as crianças ali para ela conseguir fazer o atendimento. Mas eu lembro nos estudos assim que mulheres analfabetas, mulheres cegas, conseguiam fazer o método. Então, assim, não exige que a mulher tenha um grau de estudo, que tenha uma saúde impecável. Gente, o método foi desenvolvido na década de 50. Os primeiros estudos para comprovar a eficácia do método foi ali entre a década de 50 e 70. Então, quer dizer, o que a gente tinha de tecnologia naquela época? Ninguém tinha WhatsApp, internet, Google, igual eu falei para vocês. Foram ensinadas para mulheres nas tribos aborígenes na Austrália, sabe? Madre Teresa de Calcutá ensinou para as mulheres que ela acompanhava lá na periferia daquela cidade pobre de Calcutá e conseguiu provar para o governo que elas não engravidaram durante um ano inteiro. Então, quer dizer, o que é difícil no MOB? Não tem essa dificuldade, né? O sistema de cores e símbolos que o método utiliza é justamente para quem, às vezes, não sabe escrever, né? A questão da percepção, da sensibilidade ser mais importante até do que a visualização do muco. Permite até que mulheres cegas consigam se perceber, elas vão ter esse sentido até mais aguçado. Então, por isso que é para toda mulher. Sim. Agora, por que você que está aqui me vendo pelo YouTube, né? Que já tem todo acesso à tecnologia, não vai conseguir aplicar, sendo que as mulheres lá na década de 50, 60 foram as que participaram dos estudos que comprovaram a eficácia do método. Né? Então, assim, eu acho que o que falta um pouco hoje nas mulheres é um confiar em si mesma. Aquilo que você falou em algum momento, né? Bombardeada de informações que levam a entender que o ciclo menstrual é desregulado, que a qualquer momento vai engravidar, que a fertilidade e que filho é um peso, também tem essa outra parte, né, que a gente pode conversar mais vezes. Mas, assim, a gente não confia mais em nós. Por quê? Porque a gente aprendeu a confiar na pílula. A pílula, principalmente. Hoje é o Implanon, hoje é o DIU, mas a gente aprendeu a confiar principalmente em coisas externas. Porque é como se o nosso corpo não desse conta, né? A gente não consegue entender o corpo que é totalmente desregulado. As pessoas confiam num pedaço de metal dentro do corpo, confiam num plástico agora que é colocado insere e tira braço, com 5 anos. Então, assim, preferem confiar nisso do que na própria inteligência. Nos sentidos, no próprio corpo. Naquilo que está escrito no seu próprio corpo, naquilo que Deus fez, né? A verdade é bem essa, né? Sim. Então, isso, de certo modo, revela também uma certa desconfiança de Deus. Né? Deus me fez assim, mas apesar de Deus ter me feito assim, como os homens agora desenvolveram essa técnica, eu vou usar essa técnica para auxiliar a sabedoria de Deus, como se ele precisasse. Né? E não é assim que funciona. É interessante porque a mulher não é fértil todos os dias. Se Deus quisesse que a mulher se reproduzisse igual os coelhos, por exemplo, nós seríamos férteis muito diferente. O homem é fértil todos os dias, igual você sempre fala nas palestras. Se você tiver 10 mulheres, tiver relação um dia com cada uma e todas elas estiverem férteis, 10 filhos. Nós não. Nós temos um período de fertilidade. A nossa ovulação dura apenas um dia. Então, as mulheres usam medicamentos e hormônios diariamente, todos os dias, para algo que acontece um dia. Que, assim, a fertilidade dura no máximo 7 dias, mas a ovulação mesmo é um dia. Então, a mulher fica se entupindo desses hormônios todos os dias. Então, eu acho que esse é o principal pensamento que a gente precisa combater. Claro, outros também. A mentalidade contraceptiva é nociva, mas entender que o corpo... A gente consegue entender o nosso próprio corpo, a gente é capaz disso. E o MOB, ele resgata isso. Ele resgata essa questão do simples, do natural, daquilo que Deus fez ser bom, ser eficaz. Né? Uma coisa que nas palestras a gente sempre fala, né? E eu gosto de frisar isso porque
Isso mostra um lado da ciência. Eu não sou enfermeiro, não sou da área de saúde, minha formação é completamente fora dessa realidade. A Giovana é mestre em enfermagem, é instrutora, apesar de também ter estudado Para ser instrutor. para ser instrutor também, então ali que eu aprendi essas coisas, né? Mas quando eu descobri que a mulher tem um muco cervical ali, né? E que no período fértil, aquele muco cervical serve como um tampão que torna impossível que o espermatozoide chegue lá no útero, e ainda que houvesse algo anormal e esse espermatozoide subisse e não tivesse um óvulo para ele fecundar lá, não acontece uma gestação. Uhum. É impossível. Por isso que quando a mulher entendeu ali o seu PBI, né, Gil? Uhum. O seu padrão básico de infertilidade, né? É isso que ela aprende lá na instrução. Quando ela entende isso, o casal começa a se observar, e eles não podem engravidar e tem relações sexuais nesses momentos, gente, a segurança é total. Diria para vocês até que é 100%. Não tem como. Não tem como engravidar. Porque, primeiro, não tem óvulo. O tampão mucoso tá ali, como diz o termo técnico que a Giovana usa, né? Uhum. Tá ocluindo aquele canal, entendeu? Então não tem para onde acontecer uma gravidez ali. O que nós precisamos é saber que Deus fez o corpo da mulher do jeito certo. Sim. Deus não errou quando fez a mulher com o ciclo dessa maneira, funcionando desta maneira. E isso é lindo de aprender. E se as pessoas falam assim, mas se esse método funciona, isso eu ouvia direto, assim, quando eu trabalhava, quando eu dava alguma palestra, às vezes, faculdade. Mas ele funcionou para você, né? Porque vocês têm 4 filhos. Então, quer dizer, é muito pelo contrário. Uhum. O método funcionou exatamente conosco. Exato. Primeiro porque os filhos não vieram no nosso tempo, isso é outro episódio, né? Mas nós temos a verdadeira liberdade, porque nós podemos, de uma certa forma, escolher. Né? Hoje a gente está disponível, a gente está disposto. A gente sabe que uma relação hoje pode vir uma gravidez diferente de quando você usa um método contraceptivo, você não tem esse controle. Uhum. Você não sabe se vai vir, se não vai vir, se não tem. Você não tem essa liberdade que as pessoas acham que tem. Na verdade, elas não têm. Nós é que temos a liberdade de... Eu conheço casais que têm 5, que têm 6, eu conheço casais que têm 1, que vive um mob. Uhum. Conheço casais que tem 2, que vive o mob. Então, quer dizer, eles são fechados à vida, isso é uma outra história. Mas está dentro da liberdade da mulher e do casal. Sim, sim. Né? Legal, então nós chegamos ao fim desse podcast. Primeiro episódio. Nosso primeiro episódio. Foi muito bom. Podcast do casal, hoje a gente falando sobre o mob sem medo, né? E vão vir muitos outros assuntos legais para a gente poder partilhar com vocês, né? Deixa nos comentários aqui que assuntos vocês gostariam que este casal trouxesse aqui. Assuntos de fertilidade, mob, né? Assuntos de intimidade conjugal. Eu sei que para católicos, intimidade conjugal ainda para muitos é um bicho-papão. 7 cabeças. E nós queremos poder contribuir também com isso, tá? Então, e nós queremos também aproveitar o momento aqui e agradecer aqui, ó, o grupo Vortion, né? Que nos acolheu aqui no seu estúdio, né? E aqui nós iremos fazer outros programas também, né? Giovana. Eu quero agradecer a ideia, achei ótimo, uma coisa que está no nosso coração. A gente já começou de várias formas, né? Quem sabe, com a graça de Deus, agora tá definitivo, né? Porque é uma coisa que Deus nos chama a ajudar mais casais, assim como nós fomos ajudados, né? Assim como nós aprendemos tanta coisa, estamos aqui para partilhar. Amém. E se você ainda não é inscrito no canal Giovana, então é só clicar no inscrever-se, né? E no sininho para curtir. E deixar um comentário também, né? Por favor, vamos fazer o YouTube entregar esse conteúdo aqui. Lá no Instagram, o perfil é Giovana Ágata Oficial. Então já aproveita e já segue também. Então, Deus abençoe você, a sua família, o seu casamento e até o nosso próximo encontro.